presidente Jair Bolsonaro teve uma longa conversa com cidadãos nos jardins do Palácio da Alvorada esta manhã, quando rebateu o vídeo publicado pelo Supremo Tribunal Federal em seus canais oficiais. Bolsonaro disse: "Vou rebater logo mais a nota do STF de ontem, dizendo que não tirou poderes meus. É fake news. Tem uma decisão, acho que é de março. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. Então, o Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no artigo 5º da Constituição, inclusive o ir e vir. Mais que estado de sítio, porque estado de sítio, se eu decretar, só entra em vigor depois que o Congresso aprovar. E se tiver problema, eu respondo. Prefeito não responde por ter prendido mulher na praia, ter algemado pessoas em praça pública, por ter decretado toque de recolher, obrigado o cara a ficar em casa, o cara que não tinha nada não tinha o que comer. Porque uma parte considerável, quase 40 milhões de pessoas, viviam da informalidade e trabalhavam de manhã para comer de noite. Fecharam templos religiosos, fizeram barbaridade, acobertados pelo Supremo. Acobertado não, mas autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E veio o Supremo ontem, no seu canal oficial, falar em fake news. Eu não fechei um botequim no Brasil. Não adiantava eu tomar providência, porque prefeitos e governadores tinham mais poder do que eu. E o que alguns fizeram no passado não foi lutar por salvar vidas, não. Foi luta pelo poder. Tentaram nos derrubar pela economia. Bolsonaro relatou como seu governo lutou para manter a economia em funcionamento com mecanismos como o Pronamp e o auxílio emergencial. O presidente disse: "A nossa equipe competente, fizemos projetos como o Pronamp e veio o auxílio emergencial. Gastamos em 1 ano de auxílio emergencial mais que 10 anos de Bolsa Família. E ainda tem gente que reclama. O Estado não pode pagar por muito tempo isso, porque o Estado quebra." Bolsonaro relatou o que ocorreu na Venezuela, que distribuiu auxílios para a população enquanto aproveitava preços altos do petróleo e disse: "O petróleo estava a $130, quando passou para 30, acabou o dinheiro." Bolsonaro disse: "O que leva um país para frente é sua força de trabalho, a liberdade de seu povo, sua capacidade de investir. Se fosse só rodar a Casa da Moeda no Rio, estava tudo resolvido. O próprio Lula falou que, se fosse presidente, mandaria imprimir 300 bilhões de reais. Papel no mercado é inflação." O presidente acrescentou: "Nós queremos é voto democrático. Porque um ministro do STF vai para dentro do Congresso, conversa com lideranças e no dia seguinte várias dessas lideranças trocam os integrantes de comissão. Qual é o poder de convencimento do seu Barroso? Que briga nos olhos dele. Acho que todos nós queremos ter esse poder de convencimento dele para dentro do parlamento. Não foi com pessoas humildes, foi para dentro do Congresso Nacional. Eles não querem o voto democrático, eles estão contra a democracia. Hoje vamos demonstrar várias inconsistências, algumas coisas inacreditáveis, são aquelas coincidências. Tem uma demonstração que ela pode acontecer? Pode, mas é a mesma coisa que você ganhar 7 vezes consecutivas na Mega Sena. Nem João Alves conseguia tamanho feito." Respondendo a um cidadão, Bolsonaro disse: "Mais importante de tudo, a contagem pública. E a contagem pública não pode ser via apertar um botão de um computador. Então, quando falam que eu sou ditador, estou fazendo exatamente o contrário. Eu sempre ouvi dizer, vocês também, que a democracia não tem preço. E o gasto não chega a 2 bilhões, não. E se chegasse, já está acertado com a economia, a gente paga. Não tem preço. E vai ser bem menos que isso daí." Respondendo a cidadãos que questionavam se os recursos do fundão eleitoral bilionário não poderiam ser usados para promover eleições limpas, Bolsonaro disse: "Não pode tirar. É uma lei de 2017. Tudo que exceder a lei vai ser vetado, tudo. Eu sou obrigado a cumprir a lei. E a lei diz, no caso do fundão, que o valor para o ano seguinte é o que houve nos anos anteriores mais a inflação. Eu sou obrigado a sancionar isso aí, porque eu tenho que cumprir a lei. Um deputado pode votar o que bem entender, eu não. Se eu vetar algo que está previsto em lei,
ou sancionar algo que cause despesa sem apontar a fonte de custeio, estou incurso em crime de responsabilidade. Então, o que eu posso fazer, eu faço. Nós temos ministérios técnicos. Todos os ministérios nossos finalísticos têm pessoas competentes lá. Os ministérios políticos, alguns têm políticos. Decidi agora por um político na Casa Civil. Eu tenho que governar com o maior número de parlamentares. Se eu alijar um grupo ou outro, eu não tenho maioria nem para aprovar leis ordinárias. É a regra do jogo. Se você não gosta de um deputado ou senador, melhora no futuro. Ou votou nele com que responsabilidade? O presidente lembrou, as medidas restritivas foram impostas por prefeitos, vimos barbaridades. Bolsonaro lembrou casos emblemáticos como em Araraquara e outras cidades que impuseram limitações de direitos e disse, o vereador poderia questionar o decreto, em parte ou no todo, via projeto de decreto legislativo. Eu não tomei conhecimento de que nenhum vereador no Brasil tenha contestado as medidas do prefeito. Bolsonaro também mencionou decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: o Alexandre de Moraes diz lá que as medidas restritivas, todas elas, tinham comprovação científica em abril do ano passado. Nem agora tem comprovação científica. O presidente acrescentou: eu tenho uma nota agora, não é para peitar o STF, até porque eu estou por cima. O presidente disse, nós vamos demonstrar lá tudo o que nós fizemos em meia dúzia de pequenos parágrafos para todo mundo entender, não só na questão financeira. O total do gasto do endividamento de vocês foi mais de 700 bilhões no ano passado, não só para a saúde. O problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas que também têm páginas e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando, mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim
com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente pentei o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando, eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles.